Bom dia, turminha do primeiro ano da Escola Comunitária da Barra, alunos da tia Tatiana, como é que vocês estão? Estão todos bem? Então, hoje, 23 de julho de 2020, teremos a nossa aula de língua portuguesa. Iremos fazer as nossas tarefas no nosso livro novo Lendo Você Fica Sabendo, tá? Livro do aluno, volume 1. Então, vamos lá, crianças? E na página 78 do nosso livro, tá? No livro do aluno, vamos iniciar nossa atividade com o ícone Vamos Dialogar. Leitura realizada pelo professor ou pela professora. Então, vamos lá. Você coleciona alguma coisa? Conhece alguém que coleciona? Observe abaixo imagem de alguns objetos de algumas pessoas que algumas pessoas colecionam. Olha só. Ó, bolinha de gude, estão vendo? Carrinhos, cartões postais e figurinhas. Vocês sabem o que é colecionar? Quem de vocês sabe e se sabe o que é, já colecionaram alguma coisa? Vocês observem que aqui tem vários exemplos de algumas pessoas. E o interessante, crianças, que esse hábito, essa prática de colecionar, não é só criança que faz, tá? Muitos adultos também têm esse hábito de colecionar brinquedos, bolinhas de gude, selos, ó, selos de carta, figurinhas de jogadores, moeda. Tem gente que coleciona carros, carro mesmo de verdade. Então, isso é um hábito que muitas pessoas têm. Na questão 6 diz assim, ó, converse com a turma sobre coleções. Quem coleciona algo? Quem gostaria de colecionar? O que gostaria de colecionar? Então, criança, quem de vocês coleciona algo? Já que a gente não está na nossa sala, né, de aula, mas estamos aqui no grupo. Então, conversem aí com o papai e a mamãe ou quem está lhe orientando, lhe ajudando com a tarefa e falem o que vocês gostariam de colecionar. E se algum de vocês tem alguma coisa que coleciona, tira uma foto e posta no grupo para compartilhar com os coleguinhas, tá bom? Na questão 7 diz assim, ó, observe as imagens do objeto abaixo, que são essas aqui, ó. Depois circule quais você coleciona ou gostaria de colecionar. Compartilhe com todos da turma a sua resposta. Então, aqui é bem parecida com o que eu acabei de pedir para vocês. Observem, tá? Se algum desses objetos você já coleciona, aí circula. Se vocês não colecionam nenhum desses objetos, o que vocês irão fazer? Vão circular o que vocês gostariam de colecionar entre esses objetos aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima atividade. Agora, na página 79, iremos fazer nossa atividade, tarefa 3, tá bom? Com o ícone conhecendo diferentes textos. Então, vamos aqui na questão, diz assim, ó, acompanhe com atenção a leitura do texto abaixo, realizada pelo professor ou pela professora. Então, observe aqui essa imagem, ó, essa imagem aqui, né, esse desenho representa esse texto. Então, vamos ler aqui o texto. 3 meninos, 3 irmãos. E esse texto é de Socorro Acioli. Então, vamos aqui, ó. Era uma vez 3 meninos, 3 irmãos especiais, Rubens, Miguel e Rafael. Sabidos, curiosos, inteligentes, cada um com uma curiosidade diferente. Os 3 meninos gostavam de brincar, desenhar, ler e colecionar coisas. Mas o que mais gostavam de fazer era guardar o passado. Eles achavam importante deixar bem guardadinhas as lembranças de como eram as coisas antigamente. E estavam certos. Alguém precisava cuidar da memória para que as coisas que ainda vão nascer saibam como era o mundo no tempo de seus avós. Estes 3 meninos,
Rubens, Miguel e Rafael faziam isso muito bem, cada um do seu jeito. Rubem gostava de colecionar estrelas, andava com uma ideia de montar uma sociedade de astrônomos, só para ter com quem conversar sobre a vida das estrelas, dos cometas e dos planetas. Miguel colecionava objetos antigos, rótulos, caixas, documentos, fotografias, discos, embalagens de sabonete e papel de bombom. Já Rafael gostava de colecionar livros na estante de casa e dentro da cabeça. Ó, e esse texto aqui foi tirado nessa parte aqui desse texto desse livro. É para ler ou para comer? Ó, bem interessante, tá certo? E aí, o que é que vocês acham desse texto? Aqui fala, né, de 3 meninos, ó, de 3 meninos, e eles 3 eram irmãos e 3 irmãos. Vocês perceberam que cada um deles gostavam, tinha um hobby, né? Tinha um hábito igual, que era de colecionar coisas, né? Porque eles queriam ter coisas guardadas para que quando nascessem os filhos deles, né, soubesse o que é que eles faziam quando eram jovens. Então aqui, ó, eles colecionavam, um gostava de colecionar estrelas, né? E andava dizendo, esse aqui, ó, gostava de colecionar estrelas. Ele andava dizendo que iria fazer uma sociedade, ou seja, chamar muitas pessoas que gostassem do mesmo que ele, que era colecionar estrelas, tá? Para montar uma sociedade, uma equipe, um grupo de astrônomos, ou seja, pessoas que estudam, né, o espaço, os cometas, os planetas e as estrelas. Já o Miguel gostava de colecionar objetos bem antigos, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é do tempo dos nossos pais, tá? É do meu tempo também, tá, criança? Não vou dizer minha idade não, mas também isso aqui, olha, eu cheguei a ter disco. Isso aqui é o que se chama disco de vinil. Hoje tem ou música na internet ou CD. E até CD já é bem difícil a gente encontrar. Então aqui, olha, o Miguel colecionava objetos antigos, né? Então, já o Rafael gostava de colecionar livros, então o Rafael era um leitor, gostava muito de colecionar livros antigos. E na estante dele, ó, tinha muitos livros, mas ele, além de colecionar livros na estante da casa dele, ele gostava de colecionar na cabeça. Como é que era isso? Ele lia muito, então os livros ficavam, as histórias, os contos, tudo que ele lia, a memória dele ia guardando, tá? Para que ele pudesse contar para outras pessoas. Vocês gostaram desse texto? E quem de vocês aí, reforçando, tem algum gosta de colecionar o quê? Tá bom? Então, vamos agora para outra atividade. Na página 80, iremos estudar o texto que acabamos de ler, tá certo? Aqui é a interpretação do texto. E aqui diz assim, ó, escreva o título do texto. Na questão 3 diz assim, qual era o título do texto que a gente acabou de ler? O que é o título? Qual é o nome do texto? Aí vocês vão escrever aqui, tá certo? Questão 3, escreva o nome da autora. Quem foi que criou essa história? Tá? Aí vocês vão escrever aqui. Na questão 4, quais as características dos personagens do texto? 3 meninos, 3 irmãos. Leia novamente o texto e marque as características de Rubem, Miguel e Rafael. Aí aqui vocês vão marcar, ó, cuidadoso, curioso, inteligente, sabido, divertido. Então, vocês vão reler o texto, porque lá está dizendo, né, como é que eles eram. O que é característica? É aquilo que fala a teu respeito. Eu vou dar um exemplo. Quem me vê vai dizer, olha, a professora Tatiana gosta de ir para a igreja, gosta de sorrir, ela é alegre, ela gosta dos alunos. Então, isso é característica, ou seja, o que você fala ao meu respeito, do que eu gosto, das minhas preferências,
tá? Do meu jeito de ser. A mesma coisa é vocês, tá? Cada um tem uma característica diferente. E a mesma coisa é aqui, o Rubem, Miguel e Rafael. Então, vamos voltar a ler o texto, tá certo? Para que a gente possa entender. Olha, voltando aqui no texto, aqui diz assim: era uma vez 3 meninos, 3 irmãos especiais, Rubem, Miguel e Rafael. Aí aqui tá dizendo o que é que eles eram, ó, sabidos, tá vendo? Curiosos, inteligentes e por aí vai, ó, cada um com uma curiosidade diferente, ou seja, com um gosto diferente. Os 3 gostavam de brincar, desenhar, ler e colecionar coisas, tá? Então, isso aí eles tinham iguais, que gostavam de brincar, desenhar, ler e colecionar coisas, tá bom? Então, com a ajuda da mamãe, vocês vão voltar a ler o texto, tá certo? Para que possa responder a questão seguinte. Aqui tá perguntando, voltando aqui para a questão 4, né? Quais as características dos personagens? 3 meninos e 3 irmãos. Aí aqui tá dizendo a primeira, ó, cuidadoso, curiosos, inteligente, sabido e divertido. Se for mais de uma, porque características, então é mais de uma. Aí marca o X, tá bom? Tranquilo? Na questão 5 diz assim: por que Miguel gostava de colecionar coisas antigas? Marque a opção mais adequada à sua resposta, tá? Aí aqui tem assim: porque gostava de sentir saudade, porque gostava de sentir saudade, para preservar a memória, para esquecer as coisas antigas, para passar o tempo. Por que é que ele gostava de coisas antigas? Lembram que eu falei agora há pouco que ele gostava de coisas antigas para guardar na memória e para passar e repassar para ensinar os filhos ou outras pessoas que viessem querer saber como é que era, como é que eles eram na infância. Então, como é que a gente vai guardar memórias passadas? Como é que a gente vai guardar lembranças das pessoas? Através de algum registro, ou foto, ou um álbum com um diário. Então, são coisas antigas, gostos, tá? Que tínhamos antigamente, que farão parte da nossa memória. E só assim a gente poderá, crianças, passar para os nossos filhos, para os nossos netos, tá bom? Entenderam como é que é? Então, por que Miguel gostava de colecionar coisas antigas? Tá? Porque gostava de sentir saudade, ele gostava de sentir saudade do que passou, para preservar a memória, ou seja, preservar a memória quer dizer guardar a memória. Era para isso? Para esquecer as coisas antigas? Não, né? Para passar o tempo? Então vamos lá, pensando aí e vamos fazer. Na questão da página 81, tá? Na questão 6 diz assim, ó: você conhece algum museu? Você já conhece? Algum de vocês já foram? Já visitou algum? Sabe qual é a função de um museu? Escute a leitura realizada pelo professor ou pela professora do significado da palavra museu, tá? Então, aqui é o dicionário Aurélio, né? Que é o dicionário onde fica várias milhares de palavras e o seu significado. Então, museu, ó, museu aqui, ó. Museu. Museu quer dizer que é uma palavra substantivo masculino, tá? Lugar destinado ao estudo, reunião e exposição de obras de arte, de peças e coleções científicas ou de objetos antigos. Então, no museu, tá? Eu vou tentar fazer um videozinho, alguma coisa para mostrar para vocês, tá certo? Como é que é o museu. Museu só em Fortaleza, em Aracati eu acho que tem um museu e lá estão guardadas várias memórias do pessoal antigo, dos fundadores de Aracati. Então lá também tem. Se não estivéssemos nesse tempo de pandemia, quem sabe a gente não faria uma visita, né? Mas não vai faltar oportunidade não para fazermos, para aprendermos mais um pouco. E aqui está dizendo que é um lugar destinado de estudo, né? Porque no museu tem muitas obras de arte, tem
muita exposição, tem reuniões, é um local que é feito, que dá para fazer reunião com muita gente, porque tem espaço para isso, tá? Lá fica exposto, olha as imagens aqui, ó, que é aprecie fotografias de alguns museus. Então, ó, esse museu aqui, ó, só é de carros antigos, olha só. Esse aqui é de esculturas, né? Cada escultura dessa deve, aqui embaixo, aqui, olha, tem uma legenda, tem uma placa onde diz o ano, quem criou, de onde é, tá certo? E os carros também, fala aqui, ó, nas placas e aqui nessa identificação aqui, fica justamente as características do objeto em exposição. E aqui é de obras de arte, esse museu, ó, diferente. Que tem quadros, né, de pintores famosos, a grande maioria já morreram, né, e são quadros muito valiosos. Então, isso aqui é um museu, tá certo? E aí, gostaram da nossa atividade? Então, faça a atividade com capricho. Agora, vamos fazer a atividade no nosso livro de tarefa de casa. Esse é o nosso livro, ó, tarefa de casa, tá? Iremos iniciar a nossa temática 2, conviver e aprender, do mesmo jeito do livro do aluno. Então, vamos para a nossa atividade de tarefa de casa. Aqui na página 23 do nosso livro Tarefa de Casa, crianças, primeiro vocês irão escrever o nome de vocês completo, tá? Completo, tá? Já treina a letra cursiva, tá bom? Se não tá ainda bem, mas treina até aprender, tá certo? Se não continuar praticando, não irão aprender, fica mais complicado. Aí aqui a data, né? Hoje é 23/7 de 2020, crianças. 23 de julho de 2020, tarefa de casa 1. E vamos aqui, ó. Escreva com a pessoa que mora com você sobre o seu primeiro dia de aula. Lembram que ontem, na terça-feira, fizemos essa atividade sobre como foi o nosso primeiro dia de aula, né? Tudinho. Então, aqui a gente vai fazer agora essa atividade referente ao assunto também desta semana. Quem são os colegas novatos? Vocês lembram? Quem eram os colegas novatos que vocês observaram naquele primeiro dia de aula? Vamos aqui. Quem já estudava com você? Vocês conseguem lembrar? O que mais gostou neste dia? O que mais vocês gostaram nesse dia? O que mais chamou a atenção de vocês neste dia, no primeiro dia de aula? Na questão 2 diz assim, ó, escolha um colega ou uma colega e escreva da sua melhor maneira o nome dele ou dela. Faça também um desenho com algumas características desse ou desenho colega. Ou dessa colega, tá? Desculpa. Então, aqui, ó, nesse espaço, vocês irão escolher um dos seus colegas, tá? E vão escrever o nome dele da melhor maneira que vocês souberem. E depois, vocês irão desenhar. Desenha com a característica, ou ele ou ela, tá? Vão desenhar com as características deles. Se é o colega que tem um cabelo grande, vai fazer. Se é um colega que tem o olho claro, vocês podem pintar, vai ficar a critério de vocês, tá bom? Lembre-se dos colegas, a questão do nome, lembre-se que eu coloquei uma lista, né, no grupo com o nome de todos. Se tiver aí no celular da mamãe ou do papai, vocês já vejam. E se não, pede ajuda no grupo, tá? Ver qual é o colega que vocês querem colocar aqui nessa atividade, registrar. Então, criança, dando continuidade, na página 24, na questão 3, diz assim, ó, leia com a ajuda das pessoas que moram com vocês as palavras abaixo. Que tem aula, sala, escola, colega, tá? E na questão 4 diz assim, ó, descubra as palavras abaixo completando os quadrinhos com as sílabas que estão faltando. Aqui tem aí tem um espaço para completar. Aqui tem faltou um pedacinho da palavra, tá? Faltou a última sílaba dessa palavra. Aí tá aqui o espaço, cogar. Tá faltando aqui uma sílaba, não tá? A sílaba do meio. E aqui tá tá faltando a última sílaba. Lembre-se que essa atividade aqui será respondida, tá? Essas palavras aqui são as palavras que estão na atividade
3 acima. Aqui na questão 5. Sobre a sua escola, responda. Qual o nome da sua escola? Vocês sabem? O nome da escola? Qual o nome? B. Qual o nome do seu professor ou da sua professora? Na questão 3, C. Escreva o nome de uma menina que estuda com você. Tá? Vão escrever aqui o nome de uma menina, de uma colega que estuda com você. E na questão D, escreva o nome de um menino que estuda com você. Tá bom? Se não conseguir lembrar, não souber escrever, aí pede ajuda no grupo, tá ok? Então, crianças, essa é a nossa atividade de hoje, tá? De língua portuguesa, tá bom? Então, boa atividade, capriche na atividade. Qualquer dúvida, eu estou no grupo, tá certo? Para resolver. E agora, passando só para reforçar os cuidados que devemos continuar tendo, né? Para nos guardar e proteger, tá certo? Desse vírus, tá bom? E agradecer a família mais uma vez. Fique com Deus e até amanhã.